Bom dia, mais uma vez muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver na edição de hoje. E-commerce é uma realidade mundial, sendo amplamente adotado pelas empresas, independente da sua nacionalidade. Mercado pouco movimentado, já que sem vender carne, a indústria não compra boi. Governo federal cortou do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural 52% para o próximo ano. Preços do frango vivo no acumulado de outubro subiram em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Fenômeno Laninha está configurado e pode ocorrer nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Projeções para o agronegócio brasileiro até 2026-2027. O agronegócio está começando. O e-commerce é uma realidade mundial, sendo amplamente adotado pelas empresas, independente da sua nacionalidade. Esse mercado movimentou no ano passado 1,160 bilhões de dólares, com projeções de superar 2 trilhões de dólares até 2020. E dentro desse contexto, a Apex Brasil lançou o programa Export Brasil, que envolve um amplo portfólio de serviços, incluindo capacitação, mentoria, inteligência e ações de promoção comercial para as empresas brasileiras explorarem todo o seu potencial que tem de comércio digital e tem para impulsionar também as exportações nacionais. O Brasil ainda é um país muito pequeno em termos de comércio eletrônico, mas o crescimento de 7% registrado entre 2015 e 2016 prova que temos condição de crescer. E em plena crise, contrasta com a queda de mais de 10% que o mercado varejista registrou. O crescimento do varejo online impressiona. Um salto de 8 bilhões de dólares em 2010 para mais de 37 bilhões de dólares em 2016. Só na Argentina, o consumo online aumentou 10 vezes nesse período. No México, eles cresceram a uma taxa de 40% ao ano nos últimos 6 anos. E o público-alvo da iniciativa são empresas exportadoras pelo método tradicional, com maturidade intermediária, experiente ou internacionalizada, conforme critérios de maturidade exportadora da Apex Brasil. Mercado pouco movimentado, já que sem vender carne, a indústria não compra boi. Os preços da carne sem osso, vendida pelos frigoríficos, caíram 0,9% nesta semana, apesar da proximidade com o pagamento de salários regulares, primeira parcela do 13º e também aí feriados, situações que deveriam ter causado algum impacto positivo nas vendas. Existiram, inclusive, quem testasse o mercado com preços R$ 2,00 ou R$ 3,00 abaixo de preço de referência. Em São Paulo, as ofertas de compra estiveram quase todas alinhadas em R$ 137,00 à vista, livre de FUR rural. Embora a expectativa seja de que não haja muita boiada confinada neste ano, nos estados onde o confinamento é mais representativo, a pressão dos compradores sobre os preços é ainda maior. Com a justificativa da crise fiscal dos últimos anos, que envolve medidas para tentar diminuir o desequilíbrio das contas, o governo federal cortou do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural 52% em 2018, caindo de 550 milhões de reais para 260 milhões de reais. O novo montante consta na proposta de orçamento federal que o Ministério do Planejamento encaminhou ao Congresso para surpresa de agricultores, pecuaristas e do próprio Ministério da Agricultura. Sobre o orçamento para 2018, a Confederação da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CNA e também as seguradoras que atuam no segmento agropecuário já identificaram a falha e passaram a cobrar do Ministério da Agricultura o
montante original divulgado. Esperava-se 100% do que foi anunciado, mas para surpresa geral, a equipe econômica alocou somente 260 milhões de reais no orçamento. Se esse for o patamar, pode ter certeza, o retrocesso será muito grande, como todos os demais ministérios. A agricultura sofreu com cortes orçamentários em 2017. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje chuva, muita chuva, com curtos períodos de sol e pancadas de chuva de curta duração. E pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 22 a mínima. Minasul, 35 a máxima e 21 a mínima. Posse, 34 a máxima e 24 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 23 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 21 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 21 a mínima. Cristalina, 28 a máxima e 19 a mínima. Mineiros, 28 a máxima e 19 a mínima. E Rio Verde, 28 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que os preços do frango vivo no acumulado de outubro subiram em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Fenômeno Laninha está configurado e pode ocorrer nos meses de novembro, dezembro e janeiro. As projeções para o agronegócio brasileiro até o ano de 2026-2027. Nós voltamos já. Os preços do frango vivo no acumulado de outubro subiram em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. E esse cenário, ele se deve à demanda interna que está aquecida e também à elevação nos valores dos insumos no período. O aumento mais expressivo foi em Francisco Beltrão, lá no Paraná, uma grande região produtora, onde o frango passou de R$ 2,10 o quilo no primeiro dia útil de outubro para R$ 2,45 agora no último dia 31, uma forte alta de 16,3%. Já em São Paulo, após 6 meses sem grandes alterações nas cotações, o frango se valorizou 6,6% e no acumulado de outubro indo para R$ 2,61 no último dia 31. O mercado com redução de 0,9% nos preços da carne sem osso no atacado agora na última semana. A proximidade com o pagamento de salários e a primeira parcela do 13º, apoiado ainda pelo feriado, não foram suficientes para sustentar o mercado desde 2010. Desvalorização neste período, em outubro, só havia ocorrido em 2015 e 2016, período em que a economia recuou quase 7%. O desemprego explodiu e a inflação superou de longe o teto da meta. E em 2017, embora os indicadores econômicos tenham melhorado e a recessão parece ter terminado, os preços da carne indicam que as vendas no setor nos últimos anos pouco mudaram. O consumo não avança. Porém, mais uma vez, assim como foi há 30 dias, a expectativa é de melhora nas vendas mensais, apoiada na combinação entre aumento de contratações temporárias no varejo, como prevê o setor, pagamento de 13º, inflação menor e proximidade das férias. Isso pode estimular a demanda por carne. Já para as indústrias comprarem boi, ela precisa vender carne. As informações do INMET destacam que o fenômeno Laninha está configurado e pode ocorrer nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Com as temperaturas das águas do Oceano Pacífico Equatorial mais frias, o Laninha clássico provocaria um volume menor de chuvas lá no sul do país e boas condições para a região centro-norte e nordeste do Brasil. No entanto, a presença de um sistema que altera as temperaturas das águas do Atlântico Norte pode desconfigurar esses efeitos tradicionais do fenômeno Laninha, pelo menos num primeiro momento. Tanto que os modelos de tendências para as condições climáticas apontam para dezembro com chuvas abaixo da média para a região do Mato Piba, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e parte do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.
mas o fato é que o Laninha já pode ser observado nos mais diversos modelos dos institutos meteorológicos do mundo. O INMET destaca que já são cerca de 12 mil quilômetros de águas frias no Pacífico equatorial e a tendência é que o processo de resfriamento avance ainda mais com a submersão das águas geladas que ainda estão em profundidade no oceano. No entanto, os efeitos clássicos do Laninha só serão observados a partir do início de 2018, mesmo assim se houver uma mudança nas atuais condições registradas no Atlântico Norte. E depois do intervalo vamos falar sobre as exportações de carne bovina in natura e sobre as projeções para o agronegócio brasileiro do ano 2026-2027. É um minuto só, eu volto já. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e também de Serviços, agora no mês de outubro, o Brasil exportou 119 mil toneladas de carne bovina in natura, com faturamento de 503 milhões de dólares. A média diária exportada foi de 5.700 toneladas em relação ao mesmo período do ano passado. Já o volume total exportado foi 42,8% maior. Já em relação a setembro último, a alta foi de 6,4%. É o quarto mês consecutivo de alta nas exportações quando comparamos com 2016. Até outubro, o Brasil exportou quase 986 mil toneladas de carne bovina in natura, uma alta de 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado. E agora eu vou conversar com o Dr. Alcido Vander. Ele é chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão. Dr. Alcido Vander, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Dr. Alcido, com cortes, principalmente em verbas federais, que não são poucos esses cortes, como é que estamos aí de projeção 2016-2017 até o ano 2026? Portanto, esses próximos 10 anos. Como é que vai ser a situação brasileira? Bem, essas projeções, elas são feitas sempre com base no histórico das últimas 3 décadas, e aí olhando 10 anos para frente. Todos os anos é feita uma atualização dessas projeções. As projeções até 2026 e 2027, elas foram liberadas recentemente para uma grande gama de produtos, inclusive foram incluídos produtos que não constavam nas projeções anteriores, passaram a fazer parte. E chamou a atenção da gente que algumas projeções que nós já vimos conversado ao longo do ano passado, elas se tornaram mais otimistas, considerando um ano mais para frente, do que elas vinham sendo até 2025, 2026. É o caso da soja, por exemplo, o milho, as carnes também tiveram um desempenho, é esperado que o desempenho vai ser maior, melhor do que ele era esperado até 2026, na projeção anterior. Então, nós acreditamos que é possível que, a partir desses dados, a gente vai ter uma melhoria ainda maior para esses produtos. Já outros, como é o caso do trigo, é o caso do arroz e do feijão, esse crescimento projetado não é tão grande assim. No caso do feijão, tem até uma ligeira diminuição na projeção de produção, e a exportação ela é muito pequena, né? No caso do arroz também tem um pouquinho de exportação, mas tem importação também. No caso do trigo, a gente vai ampliar nossa produção, mas a gente amplia também o nosso consumo e é projetado que a gente continue importando quase a metade do que nós consumimos. O que dá para perceber é que no Brasil parece que a cada safra que vai passando, a gente vai delineando aquilo que a gente vai produzir mais, né? A soja é um deles, o milho é um deles, carne é um deles. Quando eu falo carne, eu estou falando suíno, bovino, o complexo carnes, né? Isso. Parece que nós vamos ficar resumido a poucos produtos, mas produtos altamente importantes, né? Sim, nós estamos observando ao longo do tempo uma certa especialização. Especialização no sentido de que o Brasil está conseguindo ser mais competitivo em alguns produtos e menos em outros. É verdade. Então, no caso do trigo, nós temos uma história de importar praticamente a metade do que nós consumimos. E também... E temos um problema com o custo, né, de produção, é muito alto aqui no Brasil. O custo é alto e a qualidade do trigo que nós conseguimos produzir, ou de boa parte do trigo que nós conseguimos produzir, ele não é tão bom quanto as indústrias gostariam de ter. É verdade. Então acaba sendo mais interessante importar esse produto a um preço até mais baixo. E arroz também, né? Aqui.
Arroz? No caso de arroz também. O arroz é uma situação um pouco diferente, porque o volume de arroz que é comercializado mundialmente é pequeno. Em geral, o arroz é produzido nos países onde ele é consumido. Então, não existe um grande mercado internacional de arroz. Esse volume é pequeno. Mas a gente importa um pouco aí. Nós importamos, nós também exportamos. Só que nós importamos um tipo de produto e exportamos outro. Entendi. Exportamos um arroz, em geral, de baixa qualidade e importamos um arroz que nós entendemos como mais nobre, que é o brasileiro entende que é o mais nobre. É o agulhinha, aquele agulhinha que fica soltinho na panela. Só que isso, do ponto de vista nutricional, não tem diferença nenhuma. Verdade, isso é só uma questão de aparência, praticidade, mas nutricionalmente falando, não há essa diferença. É verdade. E o feijão também, né? No caso do feijão, o que acontece? Nós temos essa situação da predominância do grão carioca, que é um grão que não tem mercado externo. Então, não existe... só para nós mesmo. Para a gente conseguir convencer o mundo a consumir esse tipo de grão, vai dar muito trabalho. Então, é mais fácil a gente mudar o tipo de grão aqui dentro. Doutor Alcido, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre a plataforma de eficiência alimentar e um workshop que a Embrapa vai realizar agora, que é a primeira rodada de avaliação de animais da Embrapa. É um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com o Dr. Alcido Vander. Dr. Alcido, ele é o chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, que fica aqui próximo a Goiânia, lá em Santo Antônio de Goiás, né? Isso. E agora nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre plataforma de eficiência alimentar e um workshop da primeira rodada de avaliação de animais da Embrapa. Um evento, vamos dizer, ligeiramente restrito, correto? Me fale um pouquinho sobre ele. Bom, inicialmente, essa plataforma de avaliação de eficiência alimentar, no caso de bovinos, é um trabalho que quase, existe muito pouco trabalho nessa natureza no Brasil até então, onde a ideia é identificar aqueles animais, especialmente em touros, aqueles animais que são mais eficientes em converter comida em carne. Quer dizer, come menos e produz mais. Isso, esse é o animal que nós buscamos. E por meio dessa plataforma nós temos a condição de identificar esses animais e levar esses animais para a estação de inseminação, para a coleta de sêmen, e não aqueles menos eficientes. Então essa avaliação, ela vai ser feita, já começou a ser feita com touros, né? Touros jovens, que depois vão suprir o sêmen para as empresas e estações de inseminação artificial. Então a gente vai assegurar que apenas os animais mais eficientes em ganhar peso, em converter alimento em carne, é que vão ser multiplicados. Nós já temos resultados bons, né? Sim, nós temos os primeiros resultados ainda sendo compilados, eles vão ser apresentados nesse workshop, já vamos falar dele. E nós esperamos aí de 15% a 20% de ganho em termos de eficiência. O custo da produção da carne tende a ficar menor, porque nós vamos ter animais mais eficientes. Com menos comida, nós vamos conseguir produzir o mesmo volume de carne. De 15% a 20%? De 15% a 20% é o que nós esperamos de redução de custo, só pelo fato de a gente selecionar animais mais eficientes. Estava imaginando aí uns 5%, falei, deve ser uns 5%. Poxa, é um número significativo, hein? Esse é o número que nós esperamos. Nós ainda vamos confirmar ao longo das avaliações se é isso mesmo ou talvez conseguimos até mais. Mas imaginemos um estado como o Goiás, que tem a pecuária de corte como uma das atividades tão importantes, qual o tamanho desse ganho para a pecuária de corte de Goiás se nós somente levarmos para o campo animais que são mais eficientes em converter comida e carne. Pois é, e aí eu volto com aquela que o governo federal está cortando, restringindo tudo quanto é dinheiro para pesquisa. E a pesquisa, se o Brasil está no que está hoje, principalmente em relação ao agronegócio, graças ao trabalho da Embrapa, das universidades, das instituições de pesquisa. Agora, me cortam mais de 50% para investimento em pesquisa, vai quebrar o Brasil, pode ter certeza absoluta disso. Doutor Alcido Vander, e o workshop? O primeiro workshop? Bem, nós estamos finalizando a primeira rodada de avaliação dos primeiros animais que passaram por essa avaliação. Esses dados estão sendo concluída a compilação deles para ser apresentado no workshop que será realizado amanhã. Esse workshop ele é um evento específico para os produtores que já são parceiros desse trabalho de avaliação de touros que a Embrapa tem.
e técnicos que trabalham com esses produtores. Então, ele não é um evento totalmente aberto nesse momento, até porque nós não temos nem a capacidade de receber um público tão grande num sábado dentro da Embrapa, que normalmente só funciona de segunda a sexta. Então, a gente vai fazer um evento, nesse caso, mais restrito, mas haverá outros momentos posteriores, com outros eventos, onde a gente vai poder convidar muito mais pessoas. Então, nesse momento, a gente vai apresentar para esses produtores e técnicos esses resultados dessa primeira rodada, onde a gente já vai ver quais são os animais que tiveram o melhor desempenho e quais são os animais que a gente acha que não devem ser levados adiante em termos de reprodução. Doutor Alcedo, excelente. Como nós dissemos, esse evento que vai acontecer amanhã, sábado, é um evento, vamos dizer assim, fechado. É um evento para no máximo 100 pessoas, que já está basicamente fechado. E posteriormente serão apresentados esses resultados para toda a população. Com certeza. Doutor Alcedo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e depois o senhor vai voltar para falar dos resultados desses animais, ok? Ok. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Se existe uma maneira melhor para fazer algo, encontre-a. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.